Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, quarta-feira, dia 21 de agosto, e mercados no mundo hoje em dia de recuperação, com clima externo bem mais ameno e plano político doméstico também bastante positivo. Até mesmo os investidores estrangeiros que vinham consistentemente tirando recursos da Bovespa, na última sessão do dia 19, voltaram a alocar recursos, mas isso tem um pouco a ver, precisamos ver os próximos dias, com o vencimento do mercado de opções ocorrido na mesma segunda-feira. Donald Trump hoje, para variar um pouquinho, voltou a criticar o presidente do Fed, Jerome Powell, e também todos os demais membros do Fed, dizendo que eles são o quebra-mola que trava a economia americana. Isso na véspera de começar a reunião de Jackson Hole, onde Jerome Powell, presidente do Fed, fará o discurso de abertura. Donald Trump disse também que tem feito progressos com a China, as negociações, os entendimentos têm sido bem positivos e que algum acordo efetivamente deve ser feito. O dia também foi de divulgação da ata do Fed da última reunião, que reduziu os juros em 0,25%. Não trouxe grande novidade, o mercado de trabalho continua forte, a economia crescendo de forma moderada, mas talvez os dados mais importantes ficaram por conta da divulgação de que alguns membros do Comitê de Política Monetária, do FONC e do Fed, teriam solicitado uma queda maior da taxa de juros de 50 pontos base. Mas, de qualquer forma, a ata não deixa claro se na próxima reunião do mês de setembro teremos ou não queda da taxa de juros. Esse capítulo vai ficar para sexta-feira, quando do discurso de Jerome Powell, se efetivamente acabar acontecendo. Pode ser que Jerome Powell fale alguma coisa ou que deixe nas entrelinhas essa percepção. Vamos ver até lá. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, se encontrou hoje com Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, e disse que condicionou o acordo do Brexit à resolução do problema das fronteiras entre as Irlandas. Mas, de qualquer forma, a situação continua muito difícil lá. Angela Merkel se posicionou dizendo que gostaria de fazer o acordo também, mas se não tiver acordo, a União Europeia vai toda ela se preparar para isso. Aqui, muitas especulações sobre o processo de desestatização, leia-se privatização de empresas do governo, e a divulgação das empresas que estarão na primeira leva. A primeira leva, consequentemente, deve ter o Correio, e os Correios, então, precisam de aval do Congresso para ser privatizado, e a Eletrobras, que já estava no pipeline, já estava em linha para receber uma capitalização e, com isso, o governo perder o controle acionário. De qualquer forma, ações ligadas a governo, como a Eletrobras, alta de mais de 12% no dia de hoje, Telebrás também com uma alta. Telebrás é o que sobrou da privatização do setor de telecom lá atrás, portanto, uma empresa sem maiores atividades, e as ações da Petrobras, que surgiram boatos de privatização até o final do governo, em 2022, Petrobras subindo quase 6% na sessão de hoje e certamente provocando a alta do Ibovespa, já que tem uma ponderação grande no índice. O Banco Central divulgou o fluxo cambial até o último dia 16 de agosto, saída de recursos de 802 milhões de dólares no ano, fluxo cambial também negativo em 3 bilhões de dólares. Resumo do dia, Bovespa subindo 2 pontos percentuais, há muito tempo que a gente não via isso, vamos ser sinceros, índice em 101.201 pontos, voltamos àquele número que nós falávamos de manhã, que seria bom ultrapassar 101 mil pontos. O Dow Jones, o mercado americano, também ajudou com boa alta na sessão de hoje, nova alta. O Dow Jones subindo 0,83%, Nasdaq subindo, 0,93%, Nasdaq subindo 0,90%, petróleo WTI que valorizou ao longo do dia, mas fechou em queda de 0,69%,
negociado em Nova York, o barril a 55 dólares e 74 centavos. Euro negociado em leve queda em relação ao dólar a 1,108 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com boa alta da taxa de juros a 1,58%. Europa toda ela subindo ao redor de 1 ponto ou mais por cento no dia de hoje. Então, um dia bastante positivo para os mercados acionários. Por aqui, depósitos interfinanceiros com boa queda da taxa de juros e dólar fechando o dia em contração de 0,52%, moeda americana cotada a R$ 4,03. Amanhã, dia de uma agenda relativamente extensa, começamos aqui com a divulgação do IPCA 15, a prévia da inflação oficial do mês de agosto. Nossa expectativa é ao redor de 0,17% de inflação, inflação baixa, contida, abaixo da meta, o que facilita o Banco Central fazer nova redução da taxa Selic por aqui. Sai também índices PMI da atividade industrial e de serviços para diferentes países, inclusive mercado americano. Falando de mercado americano, o índice de atividade de Kansas referente ao mês de agosto, o índice de indicadores antecedentes referentes ao mês de julho do Conference Board e também vamos ter os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos uma boa noite e eu espero vocês aqui amanhã bem cedo no nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.